Irmãos, há uma mensagem que o Senhor colocou em meu coração e eu tinha preparado esta palavra para compartilhar com os irmãos no domingo passado. Mas eu fui realizar um casamento do Reinaldinho, filho do pastor Reinaldo, que cooperou conosco aqui. E Deus aprove que o pastor Dionísio transmitisse uma palavra tão poderosa da parte de Deus para nós. Mas esta palavra o Espírito Santo me deu para entregar aos irmãos e eu quero fazê-lo com temor e tremor, visto que estamos diante do Deus Todo-Poderoso e da sua palavra maravilhosa. Esta palavra ela tem conexão com uma mensagem que eu preguei no dia 14, cujo título é Natal, Transformações e Oportunidades, e também com uma mensagem que já foi pregada aqui há algum tempo, com o título Todo Dia é Natal, e esta última foi transformada em um livreto para evangelismo que está à disposição de todos os irmãos. E eu gostaria de falar que se você não lembra dessas duas mensagens, eu quero sugerir que você aproveite esses dias que vai estar em casa e encontre essas mensagens em nosso site e ouça elas novamente. Nós vamos ler vários textos na Bíblia e o primeiro é no livro de Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. Gálatas, capítulo 4 e versículo 4. Nos diz a palavra de Deus: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Os irmãos podem anotar como título para esta mensagem: 3 princípios do Natal. Irmãos, o nascimento de Cristo representou o cumprimento de um ciclo profético que indicava uma maneira ritualística, uma maneira protocolar do homem relacionar-se com Deus. Para que o homem pudesse falar com Deus, havia um ritual, havia toda uma solenidade, havia uma liturgia para que o homem pudesse aproximar-se de Deus. E isso era feito apenas uma vez por ano. Uma vez por ano, o sumo sacerdote, que era uma pessoa na hierarquia religiosa, que ocupava uma posição superior à dos demais religiosos, dos sacerdotes e de outros religiosos, uma vez por mês, por ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele passava por um ritual purificatório, porque ele também era pecador, e ele, então, entrava naquele lugar, especialmente preparado, e ele oferecia holocaustos por ele e também pelo pecado do povo. O Senhor Jesus, ele veio ao mundo para inaugurar uma nova forma do homem
falar com Deus. Uma nova forma do homem pedir perdão dos seus pecados a Deus. O impedimento era justamente o pecado. Mas, a partir do momento em que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, estamos falando em sermos lavados pelo sangue de Jesus no sentido espiritual. A partir do momento que nós somos lavados pelo sangue de Jesus, aquela barreira chamada pecado, que faz separação entre o homem e Deus, é removida, e nós passamos a ter total acesso a Deus. Todo ser humano, a partir de Cristo, todo homem e toda mulher pode novamente se dirigir ao Pai e pode desfrutar da presença de Deus, do companheirismo de Deus no seu dia a dia. No Éden havia um relacionamento diário do homem com Deus. Todas as tardes, Deus descia até o jardim para um diálogo, uma conversa com Adão e com Eva. Esse relacionamento foi interrompido a partir do momento em que Adão e Eva desobedeceram a Deus. Porém, o sangue de Jesus removeu esse impedimento e o relacionamento entre o homem e Deus foi reativado. E foi reativado de maneira melhor do que era lá no Éden. Glória a Deus. E toda pessoa, irmãos, envolvida com Deus, com Jesus e com o Espírito Santo, a partir do momento que a pessoa entende porque Cristo veio ao mundo, a partir do momento em que a pessoa se envolve com essa outra pessoa maravilhosa, que é Jesus Cristo, ela nunca mais será a mesma pessoa. Ela nunca mais terá os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos de vida. Até o seu vocabulário muda. As pessoas envolvidas com Cristo experimentam transformações, grandes transformações em suas vidas. E nós vamos olhar de maneira mais objetiva para 3 princípios relacionados com essas transformações de vida, de pensar, de raciocinar, que são consequências do envolvimento com o nascimento de Cristo. Podemos dizer, com o Natal de Jesus. O primeiro princípio é não desistir da oração. E nós vamos aprender esse princípio com um casal relacionado com o nascimento de Jesus. Trata-se de Zacarias e Isabel. Lucas capítulo 1, versículo 5, diz: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor.
mas não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo ambos avançados em idade. Como vimos, Zacarias e Isabel eram seguidores fiéis de Deus. Eles vinham de famílias consagradas ao serviço do templo, e eles se casaram e, evidentemente, estiveram por muito tempo esperando um filho, orando, quem sabe, durante toda a vida de casado, para ter um bebê. Como nós sabemos, no tempo do Antigo Testamento, ter filhos era interpretado como uma demonstração de que aquela pessoa, de que aquela família estava sendo abençoada pelo Senhor. Quanto mais filhos, quanto mais crianças em casa, mais abençoado, maior era a força de trabalho, maior era a possibilidade de ser bem-sucedido nos empreendimentos seculares e também mais segurança. Porém, o tempo para este casal havia se passado. Zacarias e Isabel estavam velhos. Isabel realmente era estéril. Então, além de não ter aparecido uma criança, o tempo passou, eles envelheceram e o tempo da fertilidade se passou. Quando nós lemos a biografia deste casal, nós podemos dizer que ao longo dos anos eles tinham orado corretamente, já que Tiago fala de orações não respondidas por não orar bem. Então nós podemos entender que eles tinham orado corretamente, eles tinham orado fielmente para terem um filho, porém o tempo passou e nada. Eu acredito, eu estive pensando que talvez por muito menos e por muito menos tempo, talvez muitos de nós já teria deixado de orar, quem sabe uns 30 anos antes. Podemos também conjecturar que em algum momento eles podem ter pensado que não deveria ser da vontade de Deus que eles tivessem filho. Ou que eles tivessem se perguntado, como tantas vezes nós nos perguntamos, por que Deus não responde a minha oração? Glória a Deus. O texto no próprio Evangelho de Lucas diz que Deus quis responder à oração dessa família com um nascimento milagre de uma criança que estaria envolvida com a vida e com o ministério do Senhor Jesus. E como todos nós sabemos, Isabel era prima de Maria. E a história da gravidez de Isabel está ligada à história da gravidez de Maria. A Bíblia diz que Zacarias, ele estava no templo para oferecer a oferta diante do altar.
E um anjo de Deus, um anjo do Senhor, apareceu a ele e colocou-se de pé à direita do altar. E falou com Zacarias, o que nós podemos ler em Lucas capítulo 1, versículo 13. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, lhe porás o nome de João. Zacarias, irmãos, ele havia orado por muitos anos. E apesar dos anos se passarem, ele continuou em oração. E agora ele é surpreendido com esta palavra do anjo do Senhor, anunciando a ele que a sua oração foi atendida. Mas o tempo passou, e agora Zacarias olha para si mesmo, e olha para a sua mulher. Eu acredito que ele pensou: Deus chegou tarde demais, porque agora não dá mais. E ele expressa esse sentimento no versículo 18. Lucas capítulo 1, versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E o que aconteceu? Após 9 meses, Isabel deu à luz a um lindo bebê e deram-lhe o nome de João. Eu imagino, irmãos, que essa família, ela se tornou uma família notícia naquela cidade. Por onde eles passavam, orgulhosamente carregando aquele bebê, transbordando de alegria, as pessoas diziam: ali vai uma família que foi abençoada por Deus. Ali vai um homem que Deus ouviu a oração. Ali vai uma mulher que teve uma gravidez milagre. E eles tinham esse testemunho maravilhoso para dar, porque as suas orações foram atendidas, e João era o bebê do milagre. Não desistir de orar é um princípio, irmãos, que as pessoas envolvidas com Cristo devem buscar, devem cultuar. Se há algo que eu posso falar para você nesta noite, em nome do Senhor Jesus, não desista de orar, porque Deus ouve, Deus responde a oração. Agora é muito sintomático, porque para Zacarias e Isabel, parecia que a resposta de Deus já havia sido dada. E parecia que a resposta de Deus tinha sido um não. Porém, o que é certo é que Deus ainda iria responder como respondeu. E respondeu com um milagre. Porque João Batista foi o pregador que preparou o caminho
para o ministério de Jesus, o Messias. Zacarias e Isabel foram até o fim. Hoje nós aprendemos na nossa escola dominical, no encerramento da nossa escola dominical, a última palavra foi: e tu, Daniel, vai até o fim. Zacarias e Isabel foram até o fim. E eles não desistiram de orar. E Deus respondeu com um milagre. Esse, irmãos, o primeiro princípio de vida. Pessoas envolvidas com Cristo não desistem da oração. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós precisamos, irmãos, voltar a orar por coisas humanamente impossíveis. Nós precisamos voltar a orar, orações que as pessoas que ouvirem classificarão como orações loucas. Quando nós oramos, nós não estamos falando com um médico, não estamos falando com um psicólogo, não estamos falando com um gerente de banco, não estamos falando com o nosso pai, não estamos falando com a nossa mãe, com o nosso irmão, com o sogro ou com a sogra. Quando nós oramos, estamos falando com Deus. Precisamos voltar a orar por coisas que nós deixamos de orar, porque achamos que Deus respondeu. Não, quando Deus ainda não respondeu. Aleluia, bendito seja o Senhor. Orar por coisas materialmente impossíveis. O segundo princípio, irmãos, nós vamos aprender com a vida de José e de Maria. E nós vemos esse princípio vivido por eles, que é construir a vida sobre o fundamento da fé. Se você está anotando, anote: construir a vida sobre o fundamento da fé. O mesmo anjo que apareceu a Isabel, o anjo Gabriel, apareceu a Maria. E ele cumprimenta Maria e lhe dá uma notícia dramática. Lucas capítulo 1, versículo 31 em diante, nós podemos ler o que o anjo disse a Maria: você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Glória a Deus. Nos versículos que seguem, nós não vamos ler, mas nós vamos encontrar Maria respondendo ao anjo como isso poderia acontecer, porque ela ainda era uma moça virgem. E o anjo Gabriel lhe assegurou que para Deus nada é impossível, e que ela teria um bebê enviado por Deus, e que esse bebê seria concebido pelo poder, pela virtude do Espírito Santo que viria sobre ela, e que ele seria chamado Jesus, e que enquanto na terra ele vivesse,
ele viveria como homem e que ele realizaria uma obra maravilhosa, porque ele levaria sobre si o pecado do mundo, ele derrotaria os poderes das trevas, e ele venceria Satanás, e que ele seria a novidade que o mundo esperava, e que ele seria uma pessoa sem paralelo em toda a história. Seria maior que Abraão, seria maior que Moisés, seria maior que os profetas. Lucas capítulo 1, versículo 38, diz: disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Eu creio, irmãos, que mesmo acreditando que ela não seria digna de tamanha honra, porém, ela, entre todas as mulheres da sua época, ela foi a escolhida pelo Senhor. Talvez por isso mesmo, talvez justamente por ser ela uma moça humilde, uma moça fiel. O que é certo é que Deus viu nela uma moça digna. Quem sabe, se fosse hoje, seria você a escolhida para ser a mãe do Salvador. Amém? Amém, irmãs? Amém. Glória a Deus! Aleluia! Quem sabe, se fosse hoje, seria você que tem útero, a mulher escolhida para ser a mãe do Salvador. E toda mulher da terra deve se portar e se manter como aquela que será a mãe do Salvador, que no seu útero geraria o Salvador. Aleluia. Agora, irmãos, quando nós olhamos para todo esse contexto do diálogo entre Maria e o anjo, nós vamos entender que Maria, ela se moveu pela fé. Não foi pelo que ela entendeu daquela explicação que o anjo deu, não foi pelo conhecimento, não foi pelo que ela estava sentindo quando o anjo falou aquelas palavras. Nós podemos até entender e contextualizar as palavras de Maria da seguinte maneira: eu não sei como isso é possível, eu não sei como pode ser, mas que tudo seja feito conforme você disse. Eis aqui a serva do Senhor, eu estou disponível. Eu estava pensando, irmãos, eu acho que de vez em quando nós devemos conversar um pouco mais com Maria, conversar um pouco mais com José, porque as palavras de Maria estão registradas na Bíblia, as palavras e as atitudes de José também estão registradas na Bíblia, e nós precisamos buscar estas palavras, compreender essas palavras, examinar as atitudes de Maria e de José, porque parece que nós estamos muito mais inclinados
a ficar conversando com Tomé, aquele discípulo de Jesus, que para crer, ele queria ver. Como os irmãos sabem, depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e Tomé não estava presente. João capítulo 20, versículo 25, registra o seguinte: disseram-lhe, pois, os discípulos: vimos o Senhor. Mas ele, Tomé, disse-lhes: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, se não puser o meu dedo no lugar dos cravos, se não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados que não viram, mas creram. Agora, irmãos, diferentemente para Maria e José, Deus deu-lhes uma chance, e eles aceitaram, abraçaram aquela missão de Deus, mesmo sem explicações pormenorizadas, mesmo sem maiores detalhes. Um anjo aparece em sonho a José, e diz: sua mulher está grávida, mas o que está nela é do Espírito Santo, e ele acreditou. Viver pela fé. Ele não pediu uma segunda confirmação. Ele não pediu uma prova. Então o Senhor vai me provar. Não. Da mesma maneira, depois do menino nascido, um anjo apareceu a ele à noite e disse: toma Maria e o menino e vai para o Egito. Ele não esperou o dia amanhecer, ele pegou Maria e o menino e foi para o Egito. Pessoas que, mesmo não entendendo, responderam pela fé e não pela vista. As pessoas que estão envolvidas com Cristo devem procurar viver esse princípio em suas vidas, construir a vida sob o fundamento da fé e não daquilo que vê, daquilo que ouve, daquilo que pega, daquilo que cheira, daquilo que mastiga. Glória a Deus! Aleluia! Eu acho que nós precisamos conversar mais com Maria e com José. Eu não sei, irmãos, nós, os crentes, talvez pela questão da mariolatria, que é a idolatria de Maria, nós às vezes damos assim muito mais valor a outras personagens, mulheres da Bíblia, do que para Maria. Mas nós precisamos conversar mais com Maria.
Glória a Deus. Aleluia. Agora, meus amados irmãos, isso implica também em olhar para outras pessoas e não julgar as pessoas pelo seu passado, pelo que nós estamos vendo, ou pelo exterior. Pode ser que Deus tenha para alguém inexpressivo, para alguém que você nunca viu ele abrir a boca ou ela abrir a boca. Pode ser que Deus tenha algo extraordinário para realizar por meio da vida dessa pessoa. Aleluia. Isso significa também manter o seu olhar pela fé naquilo que Deus pode fazer e não na vista. Eu li uma história, irmãos, sobre esperar o melhor das pessoas. É uma ilustração e eu quero trazê-la, e principalmente eu creio que pode ser aplicada para nós que estamos em algum tipo, aqui sim, de liderança na igreja. Não só os pastores, presbíteros, mas também os professores de escola dominical, de grupo de louvor, de jovens, crianças, enfim. Eu li uma história de uma professora primária chamada senhora Thompson. Na 5ª série do ensino fundamental, ela tinha um aluno que ela ajudou a trazer mudanças na vida desse aluno. O nome do aluno é Ted Stoddard. Ted, ele não se dava bem com outras crianças. As suas roupas estavam sempre sujas, as unhas um pouco crescidas, e ele estava sempre precisando tomar banho. Era um menino triste e mal-humorado. Um dia, a professora, revisando o histórico escolar, porque o professor precisava ler o histórico dos seus alunos, ela ficou surpresa com o que encontrou. A professora da 1ª série tinha deixado o seguinte registro: Ted é uma criança inteligente, curiosa e com um sorriso sem igual. Ele faz o seu trabalho de forma limpa e tem boas maneiras, e é um grande prazer tê-lo por perto. O professor da 2ª série escreveu: Ted é um excelente aluno e se dá muito bem com seus colegas de classe, mas ele está preocupado porque sua mãe está com uma doença incurável e o ambiente em sua casa está difícil. O professor da 3ª série escreveu o seguinte: Ted continua esforçado, mas a morte da mãe foi muito dura para ele. Seu pai não mostra muito achar aqui. Seu pai não mostra muito interesse. E a sua vida em casa em breve vai afetá-lo se algumas medidas não forem urgentemente tomadas. E a professora da 4ª série
escreveu: Ted está atrasado em relação a seus colegas. Ele não mostra muito interesse nas aulas. Ele não tem amigos e às vezes dorme na sala de aula. Ele está atrasado no programa da classe e pode se tornar um problema. A história diz que era quase o tempo de Natal e as crianças trouxeram os seus presentes embrulhados em papel colorido, com exceção do presente de Ted, porque o presente dele foi embrulhado em um papel que ele aproveitara de um saco ou de uma sacola do supermercado. E a professora, senhora Thompson, abriu aquele presente e encontrou ali naquele presente embrulhado uma pulseira de cristal, faltando algumas pedras, e um frasco de perfume com somente um quarto do seu conteúdo. E as crianças, as outras crianças da sala, começaram a rir, mas a professora colocou a pulseira e comentou com ele como a pulseira era bonita, e ela também colocou um pouco de perfume no outro pulso. E depois da festa, quando todas as crianças já tinham ido embora, Ted procurou a professora e disse: senhora Thompson, hoje você cheirava como a minha mãe. E quando as crianças saíram, a professora chorou, e daquele dia em diante, ela tomou um novo interesse em ensinar os seus alunos e colocou uma atenção especial nessa criança. E conforme ela começou a trabalhar com essa criança, o cérebro dela começou a reviver, e quanto mais ela o encorajava e o estimulava, mais rápido ele respondia. E o que é certo é que quando chegou o final do ano, ele havia se tornado, digamos assim, em uma das crianças mais inteligentes e mais brilhantes daquela classe. Um ano depois, a professora encontrou um bilhete debaixo da sua porta. Era um bilhete de Ted dizendo-lhe: de todos os meus professores, a senhora é a minha professora favorita. 6 anos se passaram e ela recebe um outro bilhete de Ted. Ele escreveu dizendo que havia concluído o ensino médio e que ficou em 3º lugar na sua classe e que ela ainda era a sua professora favorita. 4 anos mais tarde, ela recebe outra carta, onde ele diz que havia se formado na faculdade com o mais alto grau de honras e assegurou que ela ainda era a sua professora favorita. Os anos se passaram e vários anos depois, ela recebeu outra carta dizendo que ela continuava sendo a melhor professora que ele tinha tido e que era a sua favorita, porém, agora o seu nome tinha sido alargado um pouco mais, porque a carta foi assinada como Theodore F. Stoddard, MD, que significa doutor em medicina. É um título que aqueles que obtêm uma licenciatura para exercerem o magistério como professores de medicina recebem esse título, MD ou M.D. É um título outorgado para essa cátedra. Um ano mais tarde, ela recebe outra carta dizendo que ele ia se casar. E ele explicou que o pai havia morrido alguns anos antes
e perguntou se ela se assentaria no banco da igreja, no lugar geralmente reservado para a mãe do noivo. E a professora, aquela velha professora, ela respondeu que sim, e ela foi para aquela cerimônia, assegurando-se de que estava usando aquele mesmo perfume que Ted recordava que a sua mãe usou no último Natal em que passaram juntos, e ela foi também usando aquele bracelete que ganhara há tanto tempo. E depois de um abraço, ele sussurrou ao ouvido da professora: obrigado, senhora Thompson, por acreditar em mim. Muito obrigado por fazer-me sentir importante e mostrar-me que eu posso fazer a diferença. Meus queridos irmãos, transformações acontecem. Nós estamos aqui pregando a palavra de Deus porque acreditamos que transformações acontecem. Glória a Deus! Você está dando aula em uma escola dominical, infantil, de adolescentes ou de adultos para que transformações aconteçam. Você está ensinando música ou ensinando louvor para que transformações aconteçam. Esse é o principal objetivo, que transformações aconteçam. Nós temos aqui em Campinas grandes escolas de música. Na Sinfônica de Campinas, na Unicamp, em grandes conservatórios. Porém, não são escolas de músicas e de corais para transformações. Nós estamos aqui trabalhando com transformações de pessoas. Por que que Deus dá apóstolos, pastores, evangelistas, mestres de música, professores de música para a igreja? A Bíblia responde: Paulo, é para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para ir para a orquestra em Viena. Não é para se apresentar no Credical Hall. Deus dá professores visando o aperfeiçoamento dos santos. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero dizer para todos: Deus acredita em nós. E para você, eu quero lhe dizer de forma especial: Deus acredita em você. Ainda que ninguém mais acredite, ainda que não tenha acontecido uma senhora Thompson na sua vida, Deus acredita em você. E não importa quantas portas foram fechadas ou forem fechadas na sua cara. Não importa quantos nãos você tenha recebido ou você venha receber, seja por preconceito, seja porque olharam para você e não viram capacidade, sejam porque fizeram um juízo equivocado a seu respeito. Juízos que são feitos sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus e sem a bondade de Deus. Ao preparar esta mensagem, eu fiquei muito preocupado, porque eu já avaliei muitas pessoas sem a graça de Deus, sem a misericórdia de Deus e sem a bondade de Deus.
E eu disse não para elas. Mas nesta noite o Espírito Santo lhe diz que é Deus que vai lhe abrir novas oportunidades na vida. É Deus que vai abrir ricas oportunidades na vida. Ainda que não haja uma senhora Thompson na sua vida, o próprio Deus vai lhe tomar no seu colo, vai lhe acariciar, vai lhe levantar, porque Ele diz: não tenha medo, eu te levanto com a minha mão direita, e eu te sustento, e eu te ajudo, não tenha medo. Aleluia, aleluia. Eu disse que essa ilustração seria principalmente para aqueles que estão em algum tipo de liderança na igreja, porque nós que estamos em algum tipo de liderança na igreja, somos muito suscetíveis a avaliar pela vista e não pela revelação de Deus. Uma certa vez eu preguei para os irmãos uma mensagem, o pedido das filhas de Zelofeade, quando estavam entrando na terra prometida, e pela lei elas não teriam direito à herança. E elas foram falar com Moisés, e Moisés poderia ter dito: eu sinto muito, é a lei, dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é lei, está escrito. Porém, a Bíblia diz que Moisés subiu ao monte e foi buscar a Deus, porque até para responder sobre coisas óbvias, nós precisamos subir o monte e ir buscar a Deus. A resposta tem que ser de Deus e não daqui do nosso crânio. E o que Deus respondeu? As filhas de Zelofeade têm razão, nós vamos mudar a lei. É claro que é muito mais fácil trabalhar com alguém que prega bem, com alguém que tem boa leitura, com alguém que toca bem, com alguém que canta bem. Mas a história está repleta de pessoas que a princípio não podiam nada, porém foram trabalhadas e se tornaram expoentes. Aleluia, aleluia, bendito seja o Senhor. Recapitulando, irmãos, o exemplo de Zacarias e Isabel, suas vidas foram transformadas por não desistirem da oração. Aleluia. Este é o dia preparado para que você estabeleça, ou quem sabe, recupere esse princípio, como um princípio de vida, como um princípio em sua vida, não desistir da oração. Segundo, o exemplo de Maria e de José, que tiveram as suas vidas transformadas, porque eles decidiram, não pela vista, não pelo que estavam compreendendo, pelo que estavam sentindo, mas decidiram tendo a fé como fundamento. Eu quero dizer a você, não saia daqui nesta noite enquanto esse propósito de viver pela fé, de ter como fundamento das suas decisões, da sua vida, a fé,
Não saia daqui nesta noite, mesmo que o culto acabe. Não saia daqui enquanto isso não estiver interiorizado no seu coração. Se tiver que ficar aqui a noite inteira, para que esse princípio fique interiorizado no seu coração e norteie o seu pensamento, as suas ações, o seu raciocínio, as suas avaliações, os seus juízos, nós ficaremos aqui a noite toda, para que isso se torne uma realidade no seu coração e na sua vida. O terceiro princípio, irmãos, e último, que nós vamos abordar nesta noite, ele vem dos pastores que olhavam os seus rebanhos perto de Belém, e nós podemos sintetizá-lo na seguinte frase: viver comprometido com o louvor. Viver comprometido com o louvor. A vida daqueles pastores era algo rotineiro. Não havia novidades. Certamente eles poderiam pensar: a gente trabalha o dia inteiro, agora é noite, está frio aqui, e nós estamos aqui cuidando dessas ovelhas. Lá fora, a vida está acontecendo, as coisas são emocionantes, porém aqui é uma repetição. De dia, leva as ovelhas para o pasto, procura água para as ovelhas, à noite cuida das ovelhas, amanhece o dia, leva as ovelhas para o pasto, procura água para as ovelhas, traz as ovelhas, reúne as ovelhas aqui e cuida das ovelhas. Era um trabalho, irmãos, quem sabe de pouco lucro, talvez o suficiente para o alojamento e as refeições. Se hoje nós ouvimos de tantas e tantas pessoas que trabalhando em lugares ermos do Brasil, trabalham a uma condição análoga à de escravo, quanto mais naquela época. E ser pastor de ovelhas era uma posição socialmente sem estima e sem relevância. Ninguém estava interessado nesses profissionais. Eu estive lendo que os pastores eram classificados pelos antigos rabinos no mesmo nível das prostitutas e dos pecadores habituais. Eles não entravam nas sinagogas. Eles eram ignorados. Podemos dizer que eles não estavam incluídos naquilo que as pessoas chamam de sociedade. Porém, nesta noite, de Lucas capítulo 2, a partir do versículo 10, um anjo apareceu aos pastores que estavam no campo, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. A Bíblia diz que pelaquela novidade eles ficaram assustados. Lucas capítulo 2, versículo 10, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 2, versículo 10. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura.
E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. Aconteceu exatamente como os anjos lhes falaram. E aqueles pastores, irmãos, com um sentimento de rejeição, de baixa autoestima, tudo aquilo foi transformado. A rotina, a melancolia da vida, a insignificância, foi transformada em alegria. E eu creio, por causa do versículo seguinte, que é o versículo 20, que aquilo aconteceu porque Deus olhou para os corações daqueles pastores e viram que eles eram pessoas dispostas ao louvor. E voltaram os pastores, versículo 20, glorificando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. De uma vida inexpressiva, eles entraram em um estágio de aleluias e de glória a Deus nas alturas. E 2000 anos depois, nós estamos aqui em Campinas dizendo: aqueles pastores foram os primeiros a verem o Messias. Eles foram os primeiros a ver o Rei Jesus, aquele que era o Salvador da humanidade. Deus mudou? Deus não mudou. Deus não está perguntando qual é o seu nível social, qual é o seu nível intelectual. O que Deus está perguntando é se você tem um coração disponível para o louvor. Porque quando você tem um coração disponível para o louvor, você tem a matéria-prima para a transformação do medo, da rotina em alegria. A transformação do desprezo em elogios. E eu creio, irmãos, que nesta noite o Espírito Santo está nos trazendo uma revelação. E essa revelação é que o que você precisa não é de ser mais considerado. O que você precisa não é de mais reconhecimento. O que você precisa não é de mais uma oportunidade. O que você precisa é muito simples. É viver, vamos dizer, apenas viver comprometido com o louvor. Quando? Nos dias bons e nos dias maus. Na riqueza ou na pobreza. Na prosperidade ou na adversidade. Na saúde ou na doença. Tendo muito ou tendo pouco. Sendo elogiado ou sendo criticado. Viver comprometido com o louvor até
que Cristo volte. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Aí eu precisava de uma campanha de oração. Eu precisava que muitas pessoas se juntassem numa uma força-tarefa para orar por mim. Não! Apenas uma coisa é necessária: comprometimento com o louvor. Eu quero, irmãos, concluir dizendo a todos e a todas as irmãs que se você se comprometer com esses princípios que envolveram pessoas comprometidas com o nascimento de Cristo, você vai passar a experimentar uma vida de milagres diários. Eu creio que nesta noite há um convite do Espírito Santo. Mais do que um convite, eu creio que o Espírito Santo está nos convocando para que nós nos comprometamos a colocar em prática esses 3 princípios de vida que nós acabamos de aprender com pessoas que estavam envolvidas com o nascimento de Cristo. Com Zacarias e Isabel, nós aprendemos o princípio número 1, não desistir da oração. Mesmo quando todas as evidências materiais apontem o contrário. Com José e Maria, nós aprendemos o princípio número 2, construir a vida sobre o fundamento da fé. E com os pastores, nós aprendemos o princípio número 3, viver uma vida comprometida com o louvor. Eu creio que nesta noite Deus está dando para você e para mim a oportunidade de nós transformarmos as mancadas que nós demos na vida, as avaliações erradas que nós fizemos de pessoas, as decisões que nós tomamos pela vista e não pela fé, transformar isso em aleluias e em glórias a Deus nas alturas. Porque todo aquele que confessa e deixa alcançará o favor do Senhor, a benevolência do Senhor. E esta é uma oportunidade incrível, uma oportunidade imperdível, para que você e eu também reavaliemos o nosso estilo de vida, reavaliemos os nossos relacionamentos, reavaliemos a forma como nós julgamos as pessoas e, acima de tudo, reavaliemos e renovemos os nossos compromissos com o reino de Deus. Eu vou pedir que você, por favor, coloque a mão sobre o seu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. E oremos ao Senhor. Feche os seus olhos, por favor. Você que está conosco pela internet, por favor, faça o mesmo. Feche os seus olhos e eleve os seus pensamentos ao trono de Deus, porque nós vamos selar este momento com uma oração a nosso Deus e Pai. Ó Deus e Pai nosso que estás nos céus, nós nos reunimos aqui nesta noite, na santidade do nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo. Fomos impulsionados pelo Espírito Santo e estamos aqui, Senhor, com os nossos corações abertos, para que a Tua palavra seja escrita de uma maneira indelével e que fique gravada para sempre em nossos corações. De uma maneira particular, eu quero pedir ao Senhor
que as minhas palavras sejam esquecidas, mas que aquelas provenientes do teu trono, elas fiquem gravadas nos corações de uma maneira, Senhor, permanente, e que possa nortear cada pensamento, cada atitude, cada decisão, cada posição, cada raciocínio, cada juízo, cada avaliação, seja avaliação de si mesmo, seja avaliação de outras pessoas, que nós possamos, Senhor, experimentar a tua graça, a tua bondade e a tua misericórdia, quando nós nos avaliarmos a nós mesmos e quando nós avaliarmos outras pessoas, que nós possamos fazer sob a iluminação do Espírito Santo. Ó Senhor, nós queremos ter um viver diferente do mundo. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Mas nós somos bombardeados quase que às 24 horas do dia para ter o mesmo estilo de vida do mundo, para ter, Senhor, a mesma psicologia do mundo, para ter, Senhor, o mesmo modo de proceder do mundo. Mas nesta noite nós estamos envolvidos com a tua palavra e estamos abertos à tua palavra, para que o Senhor promova a transformação da nossa mente, do nosso pensamento, do nosso raciocínio. Oh, aleluia! Para que nós possamos experimentar a totalidade, possamos concretizar a tua boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, o teu projeto, o teu plano. Oh, Senhor, tudo quanto o Senhor já preparou, tudo quanto o Senhor tem guardado, tudo quanto o Senhor projetou para nós, que nós possamos atingir uma posição de crescimento na fé, uma posição, Senhor, de crescimento espiritual, a estatura tal, que nós possamos, Senhor, tomar posse e administrar as bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, e possamos sair das mãos dos tutores e curadores. Ó Senhor, é a nossa oração nesta noite, em que nós nos entregamos a nós mesmos, em que nós renovamos contigo os nossos votos pela fé, no nome de Cristo Jesus. Digamos todos, amém, e graças a Deus.